Para mim, o teatro de rua, primeiro, ele deve ser alguma coisa mais objetiva, né? Geralmente ele não vem seguido de um texto muito longo, porque ninguém consegue prender um público por vários motivos. Um dos motivos é que as pessoas estão passando por ali, estão indo fazer suas obrigações, indo para o seu trabalho ou voltando do seu trabalho, enfim, fazendo suas obrigações. Então o texto precisa ser um texto conciso, que se a pessoa parar 15 minutos ela entenda do que se trata a peça. Se a pessoa ficar 5 minutos ela vai entender, se ela ficar 20 minutos ela vai entender. Enfim, é um espetáculo que é de fácil entendimento, fácil acessibilidade. Agora, uma das coisas que eu acho que é característica, que não pode fugir do teatro de rua, é a abertura, né, do espaço cênico. Assim como no circo, a arena, né, o 360, ou a meia arena, que seria um semicírculo. São duas formas básicas de se fazer teatro de rua. Então, assim, você não tem uma quarta parede, você está ali em conversa com o público e você vai interagir com todas as situações possíveis que acontecem na rua, seja um cachorro que passa, seja a buzina do carro, seja um bêbado que entra na cena. Então, assim, o tempo todo, o texto ele não se torna um texto fixo, duro, né? O ator ele vai trabalhando conforme as necessidades que a rua vai impondo para ele. Da triangulação, que é muito importante, extremamente importante no teatro de rua, né? Porque as pessoas, como elas estão passando por ali, elas não estão focadas no que você está apresentando. Então, a triangulação, ela vem chamar essa pessoa que está passando por ali, né? Você vai olhar para a pessoa, vai triangular com quem está jogando com você em cena e vai jogar com essa outra pessoa que também está lá. Essa questão de triangulação, que seria de comunicação com o público, de estabelecer um diálogo entre eu, você e a personagem que está dialogando comigo, ou eu, você e o objeto de cena. Você pode jogar com outras pessoas que estão passando, né? E isso quem vai te responder, quem vai fazer o jogo cênico com você é logicamente quem ensaiou, mas você está incluindo dentro daquilo as pessoas que estão passando e os elementos que elas estão trazendo, né? Passa uma pessoa com uma sacola e de repente a sacola é o seu objeto cênico. Você pode utilizar para o que você, tô correndo, vou buscar uma compra e isso faz parte do jogo da cena, mas você não tem uma sacola de compra e tem uma pessoa que tem. E você vai utilizar esse objeto cênico para você, né? Com a permissão dessa pessoa, e isso você vai conquistar no olhar, né? No olhar, nessa troca, nessa energia que circula toda, você vai estabelecer com quem está essa cumplicidade de cena. Ele está falando aqui com você e de repente ele quer olhar alguma coisa que chama a atenção, ele vai mostrar para você, entendeu? É isso aqui que eu estou mostrando. Então, assim, ele vai criar essa triangulação, ele vai deixar isso claro. E se tiver ele e um companheiro, tem dois em cena e ele quer dialogar com um terceiro ou com um objeto, ele vai pontuar, ele vai jogar com o companheiro dele, o companheiro jogar com ele, e os dois jogam e focam a cena para aquele lugar. Então, assim, por isso essa triangulação, né? Você tem que estar jogando o tempo todo. Se você pensar numa arena, no 360, muitas vezes você vai estar de costa, você não pode esquecer que tem um público lá atrás. Outras características é a questão da projeção de voz, né? Desse alcance por conta desse espaço que é maior, que ele não é delimitado, que ele corre, ele sai para outras esferas daquele espaço, que você precisa que a sua voz chegue na última pessoa que está passando lá e que ela olhe, que se interesse e que queira ver por que é que a sua voz está chegando lá, né? O que caracteriza muito a questão do teatro de rua é a própria estrutura mesmo do espetáculo a ser apresentado. Quando é levado para a rua, ele conta com poucos recursos, né? Dificilmente você vai ver muito cenário, é uma coisa mais simples, mais fácil de transportar, de montar. Seu material, ele é o que você traz, que já foi pesquisado por você, ele é o que tem na rua e que faz parte da sua pesquisa prévia em preparação àquilo, e ele é o cenário de onde você está, é o cenário que você tem, que não logicamente, ele vai mudar, porque você vai apresentar em espaços diferentes, em ruas diferentes,
ele não é o mesmo cenário sempre, mas ele tem características já levantadas pelo grupo de pesquisa, da preparação, já pensadas que poderia ser aquilo naquele momento, né? Uma das coisas que também caracteriza bastante a questão do teatro de rua são os pontos, né, os planos, os níveis. Se você colocar todo mundo numa única altura, temos um espetáculo, por exemplo, Os Corcundas. Ele é feito numa semi-arena. Nós trabalhamos no nível baixo. Se eu colocar várias pessoas uma atrás da outra para assistir esse espetáculo, ele não vai chegar em todo mundo. Então nós precisamos que tenha um espaço ou elevado, ou que o público esteja em um espaço elevado, para que eles possam enxergar o espetáculo. Se eu fosse criar uma arena e tentar fazer com que todo mundo que está em volta possa ver esse espetáculo, uma forma simples é eu trabalhar com móveis, colocar objetos na cena que a gente possa subir, colocar um carro em cena, que você possa subir em cima desse carro e falar um texto. Usar perna de pau, por exemplo. Se eu coloco todo mundo em perna de pau, eu vou fazer com que todos os atores se elevem e o público possa enxergá-los melhor. Ou você mudar, colocar as pessoas numa arquibancada ou colocar o espetáculo em um espaço mais alto. O tipo de relação que se tem com o público, o cuidado para ocupar todo o espaço, né, que você tem, se é um círculo, você tem que estar atento a contemplar todo o público que está em sua volta. Nunca está numa zona de conforto, em rua, não, no teatro de rua. Não que no teatro de palco você esteja, né? Você também está numa zona instável e de desconforto. Porém, na rua, isso é muito mais intensificado por conta disso que pode surgir e que você não sabe o que é. Você pode imaginar o que pode ser, mas ele nunca é exatamente daquela forma que você pensou. Então, você também trabalha com essa diversidade de coisas, de elementos, de espaços, de públicos, de objetos, e que tudo isso faz parte do seu espetáculo.